Graças a Deus. Quero refletir juntamente com os irmãos sobre dois aspectos dessa passagem. Primeiro, o versículo 26 e 27, onde Jesus, ao ver aquelas pessoas que estavam buscando a Ele, elas acabaram de, no dia antes, tinham visto Jesus multiplicar os pães, haviam se alimentado ali através do milagre, tinham sido alimentadas pelo milagre de Deus, e começaram a buscar Jesus. E esse é um mandato dado a todos os homens: aquele que busca, encontra. Buscai-me, buscai o Senhor, e eu acharei. E nós devemos buscar a Deus. Só que nós vemos que, pelo que Jesus relata no 26, João relata que Jesus disse que eles estavam buscando a Ele não pelos sinais que eles haviam visto, mas porque eles tinham comido pão e haviam sido saciados. E pelo que se entende, não era apenas a palavra que eles tinham comido, o pão da vida, porque a palavra é alimento. E Deus disse que o homem não viveria só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas parece que eles haviam se saciado era do pão natural, porque ele alerta no 27 dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Qual é a motivação que tem levado você a buscar a Deus? Se você está hoje nessa casa de oração, é porque você está buscando Deus. Pelo menos a lógica seria essa. E se você está buscando Deus, a pergunta é: por que estamos buscando Deus? Pelas coisas que perecem? Porque certo é que se Deus não estiver conosco, se Deus não abençoar a obra das nossas mãos, se Deus não abrir as portas, se a bênção de Deus não estiver sobre a nossa vida, nós não seremos prósperos, não seremos abençoados, não receberemos aquilo que tanto almejamos. Mas qual é a motivação maior das nossas vidas? Salomão, um homem ao qual Deus abençoou tremendamente na área da sabedoria, mas também na área financeira. Ele, no livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, como muitos dizem, ele nos conta que ele conseguiu ter aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava como homem natural: servos, casas, vinhas, tudo aquilo que ele desejava, ele então fazia para ver se aquilo alegrava o coração dele. E a conclusão que ele chegou é que quem amava a riqueza, quem amava o dinheiro, quem amava as coisas naturais, nunca se fartaria. E que conforme iam aumentando os bens, as fazendas, as propriedades, aumentavam aqueles que comiam delas, aumentava o trabalho, aumentava a canseira, a preocupação. E ele começou a chegar à conclusão que tudo aquilo ali era vão, e não conseguia dar a verdadeira alegria que o homem precisa, a verdadeira paz. Não que seja errado, porque, como Paulo ensinou, quem não trabalha que não coma. Então nós devemos sim nos esforçar, ter bom ânimo e buscar diligentemente, porque se nós temos que suprir a nossa casa e termos em abundância para poder socorrer os outros. A Bíblia nos diz que a caridade, ela é um exercício que os exercícios físicos para quase nada se aproveitam, mas quando nós ajudamos alguém, tem proveito, sim senhor. Mas Jesus um dia contou uma parábola dizendo que um homem muito rico havia feito uma colheita tremenda, e ele virou para ele mesmo e disse: olha, vou ter que desmanchar os meus celeiros e construir ainda maiores para caber a ceifa toda, e depois que tiver tudo bem guardadinho, eu vou dizer: olha, minha alma, come, regala-te, porque você está seguro. E aí Jesus disse: pobre coitado, ainda essa noite vão requerer a sua alma, e com o que é que você vai chegar na presença de Deus?
Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: diga aos ricos desse mundo que eles não coloquem a sua confiança na incerteza das riquezas, mas que sejam ricos em boas obras e coloquem a confiança em Deus Todo-Poderoso. Não é errado nós possuirmos bens, não é errado nós lutarmos, desejarmos melhorar de vida, não. A bênção de Deus deve estar, e o nosso celeiro deve ser abençoado, e tudo aquilo que nós fizermos deve ser abençoado. A bênção de Deus tem que ser notória em nossas vidas. Podemos passar por algumas provas, sim, mas prova não pode durar a vida inteira, e a bênção de Deus tem que se manifestar na nossa vida, e de maneira sobrenatural. Tanto é que Jesus havia feito um pouco antes, havia multiplicado algo natural, algo perecível, para saciar a fome natural deles. Primeiro socorreu o natural, para que eles pudessem estar não mais olhando para o problema, porque muitas vezes quando temos um problema na nossa vida, focamos tanto nele, que acabamos nos desviando do foco verdadeiro de buscar a Deus. E aí Jesus veio e solucionou, resolveu o problema. Talvez você tenha começado a buscar Deus por causa de um problema, algo que era impossível na sua vida, e Deus já resolveu. Mas Ele resolveu para que depois você pudesse se alimentar da verdade e saber que há algo mais importante, há uma eternidade, há algo que nós devemos nos preocupar e entesourar para a vida eterna. Sabe, falamos tanto de arrebatamento, falamos que Jesus está voltando e queremos a vida eterna, passar com Cristo a eternidade, e poucos momentos nós paramos para pensar: como é que será que vai ser? Oh Jesus, quando Tu voltar, Tu vai nos receber, que bênção, vai ser uma ceia, que maravilha. Ele disse que aqueles que amam a Sua volta. E nós às vezes estamos tão preocupados com as coisas naturais e nos esquecemos de entesourar para o futuro, para a vida eterna. Quando Jesus contou a palavra do semeador, Ele disse que uma parte havia caído na terra, havia germinado, mas os espinhos haviam sufocado. E ao explicar aos discípulos o que eram os espinhos, Ele disse que eram os cuidados deste mundo. E aí Ele disse: oh, não esteis ansiosos, porque os passarinhos não plantam, não cultivam, e meu Pai os alimenta. Olhai os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belo como eles. E é meu Pai que nos veste, mas eles não tecem, não fiam. Quanto mais valeis vós. Então, se nós pegarmos a palavra do Senhor, obedecermos a ela e buscarmos a Deus com um coração puro, nós o encontraremos. Buscai o Senhor e o achareis. Mas buscar o Senhor com um coração puro, com um propósito correto, com uma visão certa do que nós queremos de Deus. Sabe, é como se no mundo natural alguém, por exemplo, fosse amigo do Darley e começasse a se aproximar dele para conseguir um emprego lá na empresa dele, para conseguir que ele desse uma promoção para ele lá dentro. Talvez ele nem ia se perceber por que aquela pessoa se aproximou dele, estava ali puxando o saco, como a gente diz. Mas Deus, você não engana, amigo. Deus sonda o propósito do coração do homem. Porque se um homem fosse amigo dele desde o princípio, com certeza ele ia ser o primeiro a lembrar, falar: poxa, aquele cara é meu amigo, eu vou ajudar ele, eu vou dar um jeito de ajudar ele. Assim, se você anda na presença de Deus, você vai ser abençoado. Mas se você chega diante de Deus de maneira errada, como é que diz Paulo? Pedi e não recebereis, porque pedis mal. Vocês perdem buscando os próprios deleites, mas não buscando o bem da maioria. E aí ele diz: disseram eles, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Tanto se fala na vontade de Deus, de estar na vontade de Deus, e muitas vezes isso até amedronta um novo convertido, porque quando a gente diz: mas o que está fazendo é a vontade de Deus, e aí o camarada já fica todo meio perdido e fala:
como é que eu vou saber a vontade de Deus? E fica desesperado e às vezes fica sem fazer nada, travado, porque ainda não sabe, buscando muitas vezes uma orientação errada. E aí Jesus responde e diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, creia em Jesus. Se você crê em Jesus, se você busca na palavra a orientação para a sua vida, se você busca no homem de Deus a orientação para a sua vida, o próprio Espírito Santo vai te orientando o caminho que você deve seguir. E a Bíblia nos diz, há uma promessa, que nem o louco não erraria o caminho, porque quando ele vai se desviar para a esquerda ou para a direita, o Espírito Santo vai dizer: não, esse é o caminho. Mas isso é para quem busca com o coração puro na presença de Deus. Por isso vamos a cada dia buscar diligentemente a presença do Senhor, sabendo que Ele é o nosso bem maior. Ter um coração como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que depois que estava no auge, depois que estava abençoado, depois que tinha tudo materialmente, também perante a sociedade, moral, poder, autoridade, estava aparentemente seguro, com um exército poderoso, ele disse: eu não tenho nada além de ti, Senhor. Eu não tenho nada além de ti. Que nós não venhamos colocar a nossa confiança nas muralhas, a nossa confiança nas coisas naturais, mas que a nossa confiança esteja em Deus. Jericó talvez confiava naquelas muralhas que cercavam a cidade, talvez confiava nos seus homens destros da guerra, nos vigias que tinha, mas ali havia uma mulher desprezada da sociedade, havia uma prostituta, mas ela creu nos homens de Deus. Ela ouviu falar do que Deus estava fazendo, e ela disse: de nada adianta essas muralhas. Se Deus disse que vai entregar essa cidade na mão deles, o nosso fim já está determinado. E ela buscou então um escape para a vida dela, e ela mesma, aparentemente tendo uma conduta torta, aparentemente sendo uma pessoa que talvez a própria família dela tinha vergonha dela, talvez a própria família dela discriminava, isolava ela por causa dela ser uma prostituta. Mas veja que através dela chegou salvação para toda a sua casa. Quando ela conseguiu ali, ela fez algo